Ver se o senhor agente me deixa passar. Posso? Obrigado. À direita, depois tenho que parar, está bem? Ok. Antes da curva. Certíssimo. Ok, obrigado, obrigado. Portanto, temos que parar antes do Hotel Bahia. Ainda não percebi porquê. Companheiros, mais uma vez bem-vindos ao canal e mais uma vez com a Yamanel. Contamos com motor sincronizado trifásico de excitação, contamos com uma potência nominal de 2,3 kW às 424 RPM e a potência máxima são 2,5 kW, ou seja, cerca de 3,4 cavalos às 400 RPM. O binário são 136 Nm às 50 RPM. A bateria é de íons de lítio, neste caso, neste modelo contamos com duas. Cada uma delas pesa 8 kg. Passo a mostrar. Aqui está. Para colocar, já está. Fechamos. Está feito. A autonomia de cada bateria são cerca de 35 km, isto em modo standard. Em eco dará mais um pouco. O tempo de carregamento da bateria até aos 100% são cerca de 8 horas. Até aos 80%, 4 horas. Na suspensão dianteira temos uma forquilha telescópica e atrás um braço oscilante. À frente temos um travão hidráulico com um disco de 200 mm e atrás contamos com um travão de tambor mecânico. Pneu dianteiro 110/70 roda 13 e atrás também temos roda 13 e temos um 130/70. Faltava-me dizer que o consumo são 31 watts-hora por cada quilómetro. A altura do banco ao solo são 795 mm e o peso sem as baterias são 90 kg. Ok, companheiros, sem mais demoras, vamos então fazer a viagem de regresso para casa e perceber se as duas baterias deram para vir para cá, para Lisboa, para o coração de Lisboa, e se dão para ir para lá. Eu mais à frente já vos digo, não é? Já vos digo como é que é, qual o ponto da situação. Eu estava convencido que isto só tinha gasto, de facto, uma bateria, não tinha chegado aqui ao final, portanto tinha ficado com um traço, mas vejo que a bateria 2, já há aqui um certo consumo da bateria 2. Eu agora vou em eco, não vale de apetecê-las, não é? Portanto vou em eco e já vos dou o feedback lá mais à frente de, epá, pronto, se isto resultou, se não resultou. As coisas têm que ser testadas, companheiros. Olha, já está em run, muito fácil, vamos a isso. A gente já volta a falar. Enquanto isso, deixa só ver se eu não me esqueci de nada. Não esqueci. Isto realmente é super prático. Já nos vemos, companheiros, lá mais no final da viagem. Até já! Pois é, companheiros, isto é o que dá não conhecer a máquina. Portanto, tive que parar aqui na Barbearia Infante, a meio do caminho, para carregar a bateria. Ficou cá a dormir esta noite, mas ficou aqui e muito bem. Carregador, aproveito já para vos mostrar. É tudo muito simples. É só tirar o carregador aqui da malinha e pôr a carregar. Ora, guardar é muito fácil. Portanto, só temos que carregar aqui. Abrir, está colocada, fechar a tampa e guardar o carregador. Está feito, prático e eficiente. Agora é tirá-la daqui e seguir viagem. Ficaram curiosos com o sucedido, não é? Mas é muito fácil de explicar. É muito rápido de explicar, mas até me vou sentar um bocadinho, que é para vocês verem aqui no display o que é que me falhou. O vosso amigo é meio pitosga, não é? Portanto, só de óculos é que há determinadas coisas que vê. São 56 anos de trabalhar com edição, dá cabo da vista. Então cheguei aqui, rapidamente, ainda não conhecia bem a máquina, e estão a ver, está aqui a bateria, a carga da bateria. Para mim, era sempre aqui deste lado que se via a carga da bateria. Acabava esta e começava a medir a carga da bateria 2.
não é assim, esta chegou ao fim, faltava um traço, daí eu dizer no vídeo anterior, cheguei aqui e ainda tenho aqui um traço, mas não, aqui é a bateria 2, eu estava à espera que a bateria 2 começasse também aqui deste lado a decrescer, não, aqui deste lado é que é a bateria 2, que eu só identifiquei este 2 que está aqui, à tarde já com os óculos, quando chego ao pé da máquina, ui, já me comeu aqui 2 tracinhos também. Companheiros, é a vida. Portanto, eu consegui ir com a máquina, tentei ir até ao máximo que conseguia, percebi logo ali em Alcântara, ok, tenho a barbearia Infante ali, portanto isto é a caminho da Estrela, ainda dá, ok, subi a Avenida Infante Santo e estava lá e ficou a carregar durante a noite toda, portanto consegui carregar a bateria toda. E aí já fiquei com autonomia outra vez, tranquilo. Portanto, vocês tenham atenção, têm que conhecer a máquina, não façam como eu, que fui à descoberta, porque de facto temos que perceber onde é que estão as coisas, ler o manual. Não há nada a fazer, a gente sem ler o manual às vezes é um pouco mais difícil, não é, companheiros? É a vida. E agora dizem vocês, então mas a bateria não é para 35 km? E tu só fizeste 32 km, gastaste uma bateria inteira e mais um pouco da carga da segunda? Ah, pois é, companheiros, é um facto. Comigo, eu estive a medir, uma bateria dá para 25 km. Eu estou habituado a andar noutro tipo de máquinas, com mais bujarda, não é? E então comigo aquilo vai sempre punho a fundo. Conclusão, não há bateria que resista, não é? Para tudo na vida temos que nos educar. E comigo, como eu ainda não tenho a educação suficiente para esta menina, comigo faz só 25 km. Cada bateria, claro. Explicação dada aqui com o máximo de transparência, espero que tenham percebido. Nestas coisas temos mesmo que ser transparentes, eu agora já vos passo a explicar a minha visão para uma moto destas, não é? Vamos ligar, isto é sempre tudo muito simples. Se aqui poderiam pôr em run, se eu tiver o descanso metido, carrega em run, não atua, tenho que lhe tirar o descanso. Run, já estão a ver, está ativado. Então vamos lá falar aqui mais um bocadinho sobre esta mobilidade elétrica e em concreto esta motinha, para o que é que dá? Há uma coisa que queria que vissem, estão a ver, eu meti o contador completamente a zeros aqui na trip, fiz neste momento 1,1 km, vamos tentar perceber até onde é que ela vai, se a chuva não nos impedir, não é? Vamos lá perceber. Portanto, a minha visão para a minha ida para o trabalho, visto eu fazer os tais 32 km e a medida do meu punho ser um bocado exagerada, enquanto eu não me educo para que isso aconteça de fazer mais uns quilómetros com a menina, eu teria, no caso de esta moto ser minha e de eu fazer dela o meu transporte para o trabalho, teria que pedir autorização à empresa para poder carregar uma bateria sempre que lá chegasse, não é? Um carregamento disto deve ser para aí, sei lá, não faço ideia, mas uns 20, 50 cêntimos, creio eu que nada mais do que isso. O carregamento para uma bateria, ou seja, entra no local de trabalho, aquilo está cerca de 8 horas a carregar e já tenho uma bateria e meia para regressar. Sendo que quando chegasse a casa para o outro dia fazer novamente a viagem para o trabalho, teria que carregar as duas baterias e aí, além da bateria extra, teria que ter um carregador extra para essa bateria, não ia pôr o despertador à meia da noite portanto, para despertar para pôr a segunda bateria, portanto mais vale ter dois carregadores, estão as duas a carregar, tudo tranquilo. Claro que a poupança ao final da semana em termos de combustível será enorme, enorme, mas teria que fazer isso mesmo,
Portanto, nada como pedir autorização, explicar, olha, eu desloco-me numa moto elétrica, há algum problema de eu todos os dias carregar uma bateria, visto isto não gastar muito, se a empresa me autorizar, tenho o meu problema resolvido. Ou então, no caso das pessoas, imaginem, eu em vez de São Pedro de Estoril, de viver em São Pedro de Estoril, vivia em Oeiras. Aí já daria perfeitamente para eu me deslocar todos os dias, porque a distância são menos que 25 km. Já teria uma bateria para ir e outra para voltar. Teria sempre era que ter os dois carregadores. Que não deve ser nada por aí além o preço do segundo carregador, para poder carregar as duas ao mesmo tempo. Posto isto, vamos ver até onde é que ela vai. Vamos até ali à parte citadina, também testar a travagem, vamos também testar a aceleração tanto num modo como no outro, tanto em standard como em eco, e vamos perceber isso tudo. Passar aqui por este belo empedrado e sentir a diferença para as outras máquinas. Claro que neste empedrado ela filtra realmente muito bem. Aquela calçada, não é? Em Lisboa é que aquilo de facto bate bastante. Agora aqui isto parece um tapete. É um tapete de calçada portuguesa. Já vamos aqui com... Deixem-me olhar aqui para baixo, perceber se não há aqui crise nenhuma. 8 km e 800 metros feitos, ainda só gastou um tracinho da bateria. Como eu já disse atrás, é uma questão de nos educarmos, companheiros, porque eu agora aqui, por exemplo, vou a descer, escuso de ir a apertar com a máquina. Ela vai aqui, 45, 44, agora que começou a entrar em reta, dou-lhe aqui um bocadinho de punho. A facilidade disto é, de facto, enorme em termos de maleabilidade. Então, é aquilo que eu já vos expliquei. É incrível, incrível, porque isto passa por todo o lado. Não será por todo, mas passa por muito lado, com alguma facilidade que outros veículos não passarão, pelo facto de ter 90 kg, ser uma moto super estável. Companheiros, isto tem qualidade Yamaha, não é? É assim, podemos dar as voltas por onde dermos, Yamaha é sinal de qualidade, não há hipótese, companheiros. Como a Yamaha, haverá outras marcas, como é óbvio. Yamaha, nós sabemos que é sinal de qualidade. Em termos de experiência de veículos elétricos, ao que me é dado a perceber, já têm 3 décadas de trabalho com veículos elétricos, com motorizações elétricas. Portanto, companheiros, o know-how é muito importante numa coisa destas. Ora, bela confusão que se está aqui a aproximar, ótimo para testarmos isto, e ela aqui está mesmo no seu habitat natural, como já disse no outro vídeo, centro das cidades, ambiente citadino, é aquilo para que esta máquina foi desenhada. Ponto final, parágrafo. Portanto, é aqui que ela tem que se portar bem, não é, companheiros? Vamos lá, mais uma corrida, mais uma viagem. Aí está a eficácia dos travões disto. Eu ia muito em cima daquele veículo e ela, precisei de travar e ela respondeu logo. Isto nos arranques é fantástico, fantástico. Tem um binário no arranque muito, mas muito agradável. Muito agradável mesmo. Como estão a ver, a gente safa-se aqui, que é uma maravilha. Eu acho que esta rua está cortada. Estou a ver que isto está cortado, ou é impressão minha? Está cortado ali. Eles estão a mandar avançar. Estão a mandar avançar. Tranquilo. Estão a ver a facilidade com que isto se mexe aqui no meio, companheiros? Vê se o senhor agente me deixa passar. Posso? Obrigado.
À direita depois tenho que parar, está bem? Ok, Antes da curva. certíssimo. Hotel Bahia. Ok, obrigado, obrigado. Portanto, temos que parar antes do Hotel Bahia. Ainda não percebi porquê. Deve ser algum cortejo. Será algum cortejo de Páscoa. Vamos parar aqui nesta passadeira e vamos ver o disparo disto depois das pessoas passarem. Eu vou rodar o acelerador a fundo e vejam isto a sair. Vejam. Vão ver? Ela sempre a sair. Vou desligar aqui o pisca. E rapidamente está nos 48. 48. Vamos passar aqui por este altinho. A posição em pé é agradável, fiquei aqui com os braços um bocadinho estendidos, mas vai-se muito bem. Uma coisa que é bom de vocês saberem é que eu tenho 1,80 m e ainda me falta aqui um espaço para chegar com as pernas mesmo aqui, portanto vou super confortável. Super confortável. Esta não é daquelas scooters que levas os pés à frente. Eu por acaso é a posição que gosto mais para andar numa scooter, mas pernas aqui em L, pá, impecáveis, vai-se lindamente, embora eu preferisse esticar o pé lá à frente, que é aquilo que eu mais curto, a posição que eu mais curto a andar numa scooter. Portanto, já vimos a aceleração dela em modo standard. Eu paro já aí à frente para vocês verem em modo Eco. Vamos lá para baixo para o coração da cidade novamente. Isto para mudar para Eco é aqui no Mode. Mudam e já está em Eco. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui que não vem nenhum atrás. Portanto a moto está parada, não é? Eu vou-lhe dar 20, 22, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e já não vai passar disto. Já não vai passar disto, exceto se eu largar agora punho e ela for largada, mas neste caso nem passou. Portanto, a velocidade máxima é aquela que vocês acabaram de ver em reta. Em descida iria cortar também, companheiros, iria cortar, exceto se vocês largarem punho, que ela retira a limitação e quanto mais inclinada, mais depressa anda. Vamos mudar aqui o modo. O modo pode ser mudado instantaneamente com a moto em andamento. Eu neste caso até levava o punho metido. Se eu... aqui deu para Eco, deu. Eu levo o punho metido e passo e ela começa logo a largar. Portanto vamos aqui nos 40 km/h, ao travão da frente. É instantâneo, companheiros, instantâneo. Eu vou experimentar aqui o travão de trás. Aí está ele, derrapou, portanto está confirmado, não tem ABS, mas travou muito bem, sendo que muita atenção, sobretudo quando está a chover, porque ABS é ABS e sistemas sem ABS são sistemas sem ABS. Eu tenho por norma, quando não existe ABS, travar muito mais que o travão de trás, para a travagem também não ser tão brusca e a roda da frente não me bloquear, porque com a roda de trás a bloquear ainda consigo fazer alguma coisa. Agora quando foge à frente, companheiros, não há ninguém que a agarre, não é? Embora isto tenha 90 kg, não é propriamente às vezes coisa que não se possa corrigir com as pernas, mas nunca fiando, nunca fiando. Portanto, posto isto, considerações finais sobre aqui a máquina, não é? Se é uma máquina que eu teria, é assim, teria desde que a minha empresa me autorizasse a carregar a bateria quando fosse trabalhar, como é óbvio. Agora teria com todo o gosto. Eu estou apaixonado por esta máquina, pela facilidade que é
andar com uma coisa destas. Isto é uma facilidade incrível. A forma como tu mexes na máquina, que vais aqui, tu fazes tudo com esta máquina. Então, para quem está habituado a andar com outro tipo de máquinas mais pesadas, com outro arcabouço, tu sentas-te aqui, epá, e sentes-te completamente seguro. Lá está aquilo que eu sempre digo: atenção aos excessos de confiança, que não podem ter, companheiros. Nunca podem ter um excesso de confiança. As coisas têm que ser sempre, pá, ou dá ou não dá, respeitar, sobretudo, aquilo que sabemos que vamos fazer com segurança, companheiros, com segurança. Porque na moto não dá para arriscar. Não dá para arriscar, companheiros. Ou têm a certeza que aquilo vai dar, ou então não arrisquem. Não arrisquem mesmo. Portanto, conclusão, é uma moto que eu teria, epá, deslocava-me para o trabalho com ela, sem sombra de dúvida. Teria que sair um tempo mais cedo, como é óbvio, porque ir a 50 km/h não é a mesma coisa que poder entrar numa autoestrada e ir a 120, não é? Embora às vezes as condições do trânsito, pela confusão das manhãs e dos finais de tarde, também não permitam andar a essa velocidade, é diferente. Com isto sabes que por mais que esteja livre a estrada, não vais passar dos 50. Quanto muito, lá está, a descer, olha uma ambulância, grande sonoro, porra, vai. Portanto, quanto muito, largado numa descida sem ir a acelerar, darás ali um bocadinho mais, mas sobretudo tens que pensar também em dosear melhor o acelerador, também não ir sempre prega fundo, senão não há bateria que resista, como aconteceu comigo. Dar aqui os meus parabéns à Yamaha, sobretudo pela relação qualidade-preço. Porque esta moto nota-se que tem de facto muita qualidade. Não vale a pena estarmos a inventar defeitos numa máquina que tem toda a qualidade que a Yamaha já nos habituou, não é? E basicamente é isto. É uma máquina que custa, creio eu, acho que são 2.990 euros, é uma coisa assim. Mais documentos, deve ir parar aos 3.100. Se ainda por cima estão a oferecer a segunda bateria, não sei se o segundo carregador se virá com a compra da segunda bateria, mas também é uma questão de negociarem com o concessionário. Que com certeza, às vezes, falando um bocadinho, as coisas todas se resolvem. Penso eu de que. Portanto, é uma máquina que eu teria, sendo que, como já referi atrás, no meu caso, como faço 32 km e já percebi que o meu punho, a moto só faz os 25, ou seja, 14,3, e está aqui com meia bateria mais um bocadinho. Eu não sei, eu acho que com a educação já estou a dosear melhor aqui um bocadinho o punho. É a conclusão que eu chego. É isso, é tudo uma questão da educação. Mas nunca fiando, não é? Vamos imaginar que estamos naqueles dias de pressa e é prega fundo, portanto, para distâncias até 20, 25 km, tudo certo, mesmo que não tenham que pedir à empresa para carregar porque a vossa bateria aguenta. Portanto, nesse caso não teriam que pedir autorização, aí tudo certo. No outro caso, é uma questão de verem, antes de adquirirem, inclusive, se fazem os tais quilómetros que eu faço, falarem com a empresa primeiro e perguntarem: há problema de eu carregar aqui a bateria, o consumo disto é mais ou menos, seja o que for, não é? Explicarem preto no branco aquilo que se passa e perceberem se é viável adquirirem a moto, ou então comprarem uma terceira bateria. E por que não, companheiros, o espaço aqui no banco atrás, com as duas baterias metidas, portanto com uma bateria só dará para um capacete, um jet, não é? E mais qualquer acessório, portanto o acessório que tem que contar que é melhor levarem também o carregador. Com duas baterias metidas, o espaço já é mais reduzido, dará para terem um fato de chuva, mas dará para terem uma terceira bateria
creio eu, lá metida como reserva, sendo que o preço das baterias, epá, não são baratas. Neste caso tem a tal campanha, neste momento que eu estou a gravar o vídeo, que está a decorrer, em que a Yamaha oferece a segunda bateria. Companheiros, se tiverem muita vontade que eu faça aqui a ligação da app MyRide, pá, escrevam nos comentários, façam um videozinho, uma coisa curta, só com a ligação da app, embora esteja num dos primeiros vídeos do canal. Portanto, como vocês sabem, eu tenho uma Tracer e fiz um vídeo só dedicado ao display e à app MyRide. Basicamente vai ser a mesma coisa. Creio eu que nesta poderão ver os quilómetros que terão da autonomia da carga das baterias. Companheiros, não me podia deixar de despedir sem este recorde pessoal. Ainda não começou a mexer aqui na segunda bateria e eu ainda tenho, de facto, aquele tal tracinho aqui no fim e já fiz 26,2 km. Portanto, já começo cada vez mais a educar-me. Mais outra coisa, companheiros, aqui este sinal, esta tartaruga, acende logo que a bateria começa a piscar. No fundo é uma forma dele preservar a bateria. Isto é um símbolo que a Yamaha aqui meteu. Vai em estado de tartaruga, vai muito mais lento. Se eu agora rodar punho, ela já não me deixa, é como se estivesse em eco, não é? Não me deixa acelerar ao máximo e há de passar para a segunda bateria. Isto não me aconteceu naquela tal viagem para Lisboa, não percebi bem porquê, porque senão eu teria notado logo que a bateria tinha acabado. Mas alguma coisa eu fiz de errado, porque uma máquina com a fiabilidade desta, não acredito que tenha sido o erro da máquina, deve ter sido aqui mais do piloto. Portanto, ele neste momento vai mesmo aqui a decair, já não me deixa acelerar. Eu, para mudar para a bateria 2, vou ter que encostar, segundo já percebi, desligo, volto a ligar. Já acionou, vamos fazer o run, está ligado, já apagou aqui a tartaruga e agora sim já temos potência total cá metida para podermos andar. Avisou-nos, parámos a moto, trocámos de bateria. Pronto, de facto isto não me aconteceu daquela vez, lá está, mas deve ter sido um erro meu, de certeza. Companheiros, sejam felizes, porque isto é do caraço.